Lucas capítulo 23, versículo 44 diz o seguinte: Já era quase meio-dia, as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando essas coisas. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pelo privilégio e pelo milagre da vida. Te agradecemos, Deus, por tamanho feito, por tamanha entrega e por nos amar com tanta intensidade. Pois se não fosse a tua obra maravilhosa, nós hoje estaríamos perdidos. Mas a tua obra, Senhor Deus, da redenção, nos aproxima do trono da graça de forma tão especial, Jesus. E só um Deus tão amado, tão apaixonante como nosso Jesus poderia apagar todos os nossos pecados e nos aproximar do Santo dos Santos. Senhor, obrigado pela tua presença. Ajude-nos, Deus, nessa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Hoje muitos se entristecem pela morte de Cristo, mas nós conhecemos o final da história. Os discípulos naquela época também conheciam o final da história. Por quê? Porque Jesus já havia anunciado que ele iria morrer, ele iria passar por todos esses momentos de perseguição. Ele antes que algo acontecesse, antes que a obra da cruz fosse consumada, Jesus chega para os seus discípulos e anuncia tudo isso. Ele diz para os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem padeça. Ele começa a falar sobre o martírio, ele fala a respeito da ignorância do povo, o que o povo iria fazer com ele fala a respeito do traidor, ele fala a respeito da perseguição, ele fala a respeito da cruz, mas ele também fala que o Filho do Homem seria sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria e ele cumpriria com aquilo que Deus lhe ortogou. Ele cumpriria com o projeto de Deus aqui na terra. E por que os discípulos não se alegraram? Por que os discípulos, ao ver o mestre sendo crucificado, eles não celebraram? Porque se pararmos para pensar, uma vez que ele disse que ele passaria pelo martírio e ele iria até a cruz, e na cruz ele iria consumar essa obra maravilhosa, e somente através dessa obra ele conseguiria resgatar a humanidade perdida, era para que todos os seus discípulos, ao ver esse momento, celebrassem. Mas o que pode ter acontecido, e eu acredito que foi o que aconteceu, é que a nossa humanidade muitas das vezes nos impede de enxergar a obra maravilhosa que Jesus tem para nós. Nos preocupamos muito com os sofrimentos, com os momentos que a gente encara, com as dificuldades. Quantas das vezes nós nos encontramos da mesma maneira dos discípulos? Devido às circunstâncias, os problemas, as dificuldades que nos cercam, nós nos sentimos completamente perdidos. Nos alienamos, deixamos de cumprir com as ordenanças divinas, perdemos o foco, perdemos a direção, ficamos completamente vencidos, simplesmente porque as circunstâncias que nos cercam nos roubam a visibilidade da obra maravilhosa que Jesus executou por mim e por você. Então hoje não é um motivo de se entristecer, porque nós conhecemos o final da história. Eu sei que ele morreu,
mas ele fez isso por causa de mim, por causa de você. Ele fez isso por uma humanidade perdida. Não importa quem seja você, não importa a sua religião, não importa a sua história, o mais importante é: Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário porque ele pensou em mim, ele pensou em você, ele sonhou com esse dia. Ele veio, e quando ele veio ao mundo, ele veio com um propósito: resgatar uma humanidade perdida. Se não fosse Jesus, nós continuaríamos presos ao pecado, mas a obra redentora da cruz pega a cédula que era contra nós, rasga, e na cruz do Calvário, Jesus Cristo estabelece uma nova sentença quando ele diz: está consumado. Está consumado, ou seja, o projeto de Deus foi cumprido na terra. O Filho enviado, ele veio, ele triunfou, ele venceu a tirania dos homens, ele venceu os principados e potestades, ele venceu a morte, quando na cruz do Calvário ele se doa por mim e por você, e ele diz: está consumado. Para muitos, aquele era um momento de tristeza, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estava ali passando pela morte, mas não era uma morte, ali não era um momento de finalização, ali começava uma grande obra, porque ali era o triunfo de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele chega e diz: está consumado, ele está dizendo para Deus: Deus, o projeto que o Senhor me confiou, o projeto que o Pai me entregou nas mãos, eu cumpri à risca. Eu não me desviei nem para a direita nem para a esquerda. Na cruz do Calvário, eu cumpro agora esse projeto. Está consumado, está selado. O que havia de acusação, o que havia de pecado, o que havia de separação, agora não há mais, porque eu tomei a dor dessa humanidade perdida, coloquei sobre mim e estabeleci uma nova sentença. O preço foi pago, e o preço foi preço de sangue. Jesus abre mão da sua história, da sua vida, por causa de mim e de você. Então não há motivos para se entristecer, não há motivos para passar esse dia angustiado. Não, sabe por quê? Porque ele vive. Ainda que celebremos essa data, não para celebrar a morte de Cristo, mas para refletir a respeito desse feito extraordinário. Quando eu separo esse momento, é para refletir a respeito dessa obra extraordinária. Esse Jesus que veio ao mundo e triunfou de forma tão espetacular, e hoje me dá o privilégio de ter acesso ao Santo dos Santos, sem precisar de intermediário, porque a obra que ele fez por mim, ele me tornou herdeiro do trono da graça, e ele me fez algo extraordinário que nenhum homem na face da terra poderia fazer: levar sobre ele os pecados que era meu, a culpa que era minha, e me isentar. Ele chega diante de Deus e me isenta dos meus pecados e acusações. Hoje eu tenho o privilégio de dizer: com Cristo Jesus eu sou herdeiro da promessa, porque na cruz do Calvário ele rasgou a sentença que era contra mim e estabeleceu um novo plano. E é um plano que não dura um dia, um mês ou um ano, é um plano que é eterno. Esse plano, ele vai nos alcançar até a eternidade. Então celebra esse dia. Não tire esse dia para se martirizar, porque o grande mártir já estabeleceu o grande propósito para nossas vidas, que é Cristo Jesus. Quando na cruz ele disse: está consumado. Quando ele disse está consumado, ele diz: olha, as acusações que havia contra o JA não existem mais. As acusações que existiam contra esta nação não existem mais. Hoje vocês estão livres para viver uma nova vida estabelecida por Cristo Jesus. Não uma vida de escravos, mas uma vida de livres, onde você tem a liberdade para fazer suas escolhas. Por isso é tão importante fazermos escolhas inteligentes, que dignifique a obra daquele que nos chamou. Está consumado.
Não se preocupe, o Jesus que veio a esse mundo sofreu todas as angústias que você poderia sofrer, ou melhor, que você não aguentaria sofrer, ele sofreu por você. No lugar da coroa que deveria honrá-lo, ele recebeu uma coroa de espinho. E quando ele era chamado, quando colocaram a faixa em cima dele, debochando na cruz, dizendo rei dos judeus, na verdade ele era o rei. E quando colocaram a coroa de espinho, essa coroa de espinho era para mim e para você. O cravo que foram cravados nas mãos dele e nos pés era para nós. A cruz era para nós. A flecha do lado era para nós. O cuspe na cara era para nós. Mas ele pegou tudo, levou sobre si e ainda vem e nos faz algo maravilhoso. Ele diz: meu filho, tudo isso eu levei sobre mim. Agora vocês, pelas minhas pisaduras, são sarados. Hoje eu tenho o privilégio de ter esse presente dado por Jesus, especialmente para mim e para você. A morte não é um motivo de se entristecer, mas era um motivo para refletirmos a respeito dessa obra extraordinária. Os discípulos se esqueceram do que ele falou, que ele, o Filho do Homem, haveria de padecer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Nós também não podemos nos esquecer nesse dia. Ele deixou escrito na sua palavra que ele padeceu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra de Deus, e um dia voltará para buscar a sua igreja, e essa é a minha expectativa. Esse é o meu sonho, e é com isso que eu alimento a minha alma todos os dias, na expectativa de um dia morar com ele na glória. Que Deus te abençoe. Celebre muito esse dia. Sabe por quê? Porque o que te acusava não existe mais. E ele faz um convite muito especial para mim e para você. Ele diz: essa obra foi feita por vocês. Então, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham para mim. Vinde como estás. Toma o meu fardo que é leve, porque eu vou carregar o de vocês. Jesus se dispõe a nos ajudar em toda a nossa jornada terrena. Sabe por quê? Porque ele passou por todas as nossas angústias e medos. Ele passou por todas as nossas aflições e hoje nos assegura completo acesso aos céus. Que Deus te abençoe poderosamente, que esse dia seja um dia extraordinário na sua vida e que você viva de forma extraordinária a grande bênção que Deus te presenteou, que se chama obra da cruz. Aceita Jesus como seu Salvador. Deus te abençoe poderosamente. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal ou me segue no Instagram, no TikTok, e que Deus te abençoe poderosamente. Compartilha, porque a graça de Deus é para ser compartilhada. Excelente dia para ti.